Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do CIS Talks, aqui no podcast do CIST, que é o Clube Internacional de Seguros e Transportes. Eu recebo personalidades, especialistas, acadêmicos, empresários e pessoas em geral que movimentam e que são referência nos nossos segmentos, tanto de seguros quanto de transportes. E hoje eu tenho uma responsabilidade imensa. Eu serei o host da host. Eu recebo aqui Maria Fernanda Coronel. Eu sei que muitos de vocês aí de casa conhecem como a Maria do Seguro. A gente vai contar muito sobre essa história. E a Maria é apresentadora de um podcast, Dá Uma Segurada. Então, responsa imensa, conto com vocês aqui para me acompanharem. Maria, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Cris, eu quero agradecer. E eu estou me sentindo muito honrada, muito feliz de estar aqui dividindo esse espaço contigo. A responsabilidade também é gigante, porque quando a gente está entrevistando é um jeito, quando a gente está aqui na cadeira respondendo é outra. Mas está tudo certo, estou super feliz, espero poder contribuir aí. Parabéns pela iniciativa do CIST. E estamos juntos e vamos fazer acontecer. Bom, obrigado duplamente. Maria está com a gente aqui nos nossos estúdios de São Paulo. Maria, que é de Florianópolis, também vai contar bastante aqui para nós dessa história. Eu não tenho como começar diferente. Bora. Em que momento que a Maria Fernanda e a sua irmã, Maria Eugênia, em que momento que as Marias, Fernanda e Eugênia, se tornaram a Maria do Seguro? Como que essa história aconteceu? Então, vamos lá. Eu comecei na minha carreira de seguros em 2015. E aí já comecei na área de transporte, atendendo transportadores. E num determinado momento, em 2015, quando eu peguei a primeira apólice de seguro de transporte de cargas, foi um choque, né? Dá para entender alguma coisa daquilo? Não dá para entender nada. Muito termo técnico, muito segurez. E eu comecei a perceber essa dificuldade de quem comprava, né? Tipo, tá, mas o que significa LMG? E a verbação é o quê? É de comer? E aí, nessas dúvidas que eu ia recebendo dos transportadores e das pessoas, eu comecei a perceber, gente, a gente precisa achar, buscar. Eu comecei a buscar na internet, né? Eu quero procurar meios para poder responder de uma maneira fácil. E não achei. Não Isso existia. foi em 2020, não tinha. Já a pandemia ou antes? Um pouquinho antes. Comecinho de 20. Bem no começo de 2020. E eu lembro que nessa época tinha alguns clientes que eles, quando eles iam registrar, eles botavam, né, seguro ou Maria. E teve um cliente especificamente que um dia eu liguei para ele e, na verdade, quem atendeu foi a esposa. E aí, quando a esposa atendeu, ela perguntou, quem que é essa Maria? E aí ele disse, a Maria do Seguro. E eu já estava procurando um nome, né, buscando uma identidade para esse trabalho que eu queria realizar, e ficou Maria do Seguro. E aí, em 2020, eu comecei, então, a gravar os vídeos. Eu sou filha de professores, né? A minha mãe já é falecida, inclusive hoje ela estaria de aniversário, mas Parabéns para ela. ela... Com certeza está nos acompanhando. Ah, com certeza. E aí, a minha mãe era professora da Universidade Federal, dava aula de Direito Tributário. Meu pai é matemático, físico matemático. Então, na nossa casa, a gente sempre teve essa coisa da oratória, de conversar, da leitura. E eu dizia assim, meu pai sempre foi um ótimo professor. Na casa de ferreiro, espeto de pau. Em casa era horrível, a gente não aprendia com ele. Mas nas aulas ele era ótimo. E minha mãe dando aula era incrível. Eu digo, eu vou pegar essa minha veia acadêmica, né? E vou tentar levar para o transportador de uma maneira mais simples. Vou tentar descomplicar o segurez. E aí começaram a surgir esses quadros, Descomplicando o Segurez. E aí veio vindo, a coisa foi tomando corpo. No começo, até eu estava comentando para o Frederico, né? Eu digo, no começo ainda o mercado ficou muito resistente. Pô, virou blogueirinha, virou youtuber. E aí eu comecei a ver que as pessoas começaram a ter essa ideia de, cara, nós precisamos levar para as pessoas essa facilidade de entender o seguro. Em 2022, foi o momento que a gente deu o grande pontapé, eu e a Maria Eugênia, que é uma pessoa extremamente importante na minha vida, e se a gente está nesse passo hoje, só estou porque estou com ela. Vamos, então, ter agora a nossa corretora, com a nossa identidade, com os nossos princípios e os nossos valores, levando tudo aquilo que a gente acredita. E aí a gente fundiu, né, o trabalho de catequização ao setor de transportes, junto com a corretora de seguros. E é o que a gente vem fazendo desde então, com o podcast, que é o Dá Uma Segurada, que a gente está fazendo 2 anos de estrada já, e com a corretora também, e levando as nossas premissas e aquilo que a gente acredita. E sempre eu falo muito para o transportador,
Nós queremos que vocês cresçam. Então, a gente não entra só como uma simples corretora de seguros. A gente entra como uma solucionadora. Essa é a grande missão. Essa junção entre o serviço com a geração de conteúdo, começou ali com as pílulas e depois com o podcast, você comentou sobre, virou influencer. O segmento de seguros exige, por essência, uma seriedade, uma robustez que é fundamental, mas que desmistificá-lo, como você vem fazendo, não tira essa seriedade, não tira essa robustez. Quando você começou, nos primeiros episódios, você sentia alguma dificuldade em extrair dos seus entrevistados as informações mais densas? Não, e assim, não era nem só isso, tá? Tu imagina este ser, né, com esses cílios, com essa unha, boca vermelha, meio que descolava no começo, entende? Porque o seguro é aquela coisa mais, todo mundo mais sério, eu com essa gargalhada, né, expansiva, e eu dizia, não, a gente precisa conversar com as pessoas, gente como a gente, porque o transportador, ele é o cara que ele começou na boleia do caminhão, ele é um cara super simples. Quando eu vou para dentro de uma transportadora, apesar de andar de salto, que é o jeito que eu gosto e é a minha essência... É a Maria Fernanda, verdadeira. Exato, sou assim... eu sento, eu tomo chimarrão, eu bato papo, a gente dá risada, a gente conversa, eu entro muito em rapport, se ele fala uns palavrão, eu também falo, então tá tudo certo. Então, assim, eu acho que o seguro de transporte, ele tem que entrar, né, em sintonia com o nosso público. Não adianta a gente querer falar em averbação, em limite, em cobertura específica, se ele não sabe o beabá do que ele está contratando. Entende? Se na ponta o usuário final, que é o motorista, não entender Exato. o que ele está, pelo que ele está sendo cobrado, o que ele está entregando. Exato. Então, assim, no começo houve sim, né, esse choque, eu acho, né? Quem é esta mulher falando dessa forma e descomplicando segurança? Mas foi andando. A gente está falando aí de 4 anos de estrada fazendo isso. Quem é esta mulher? Mulher neste segmento, com protagonismo, com visibilidade. Qual é o desafio de ser mulher no mundo dos seguros? Cara, tu sabe que eu nunca parei para pensar nessa pegada, assim, né? Sempre foi muito natural, nunca houve uma resistência? Vamos lá. A minha mãe, ela sempre me criou e ela dizia assim, eu estou criando mulheres fortes. Né? Eu lembro que um dia eu tive um problema na minha vida pessoal e liguei para ela chorando. E ela disse assim, eu não crio filha minha para ficar chorando. Tu vai enxugar essas lágrimas, você tomou essa decisão, você escolheu fazer isso, agora você vai em frente. E se você resolveu abandonar, você assuma as consequências. Então, assim, tudo que eu faço na minha vida sempre foi nessa pegada de vou fazer e vamos meter a cara e vai dar certo e ok, temos altos e baixos, somos seres humanos. Sim. Né? Tem dias, e eu falo sobre isso inclusive nas minhas redes sociais, tem dias que eu não quero aparecer. Cris, não quero conversar, não quero gravar vídeo. Tem dias que eu me acho linda, tem dias que eu me acho horrorosa, e tá tudo certo. Senão seria um robô, né? Exato. Se todo dia tivesse igual, ia ser um robô. Exato. Então, assim, eu gosto de ser essa mulher. Eu gosto de ser essa mulher forte, eu gosto da minha voz. Já tive uma fase, quando eu trabalhei em multinacional, que eu tinha feedbacks dos gestores dizendo isso. O teu jeito é um jeito que impacta demais, você tem que ser menos. E isso me frustrava. Não, eu não quero ser menos do que eu sou. Exato. Entende? Se aonde eu estou não me cabe, eu vou procurar um lugar que me caiba. E o setor de transportes, ele me encantou desde o começo, justamente por isso. Porque tu senta com um transportador e ele é papo reto. Ele é verdadeiro. Se ele gosta, ele gosta. Se ele não gosta, ele vai falar pra ti que não gosta. Não dá nem tempo de ficar fazendo muito fazendo rodeio, frescurinha, né? Entendeu? E então, assim, pensa comigo, a Maria Fernanda, assertiva, direta, faca na bota. Eu sento com o transportador, cara, tá tudo certo. Funciona, vem cá, né? funciona. Entende? Então, eu adoro ser mulher na área do seguro e eu tô muito feliz fazendo o que eu faço e eu acho que tá tudo certo. O desafio é grande? Claro que é, mas em qualquer lugar seria. Então... Como é o nome da sua mãe? Como era o nome da sua mãe? Lorraine. Lorraine. Para as mulheres que não foram criadas por uma Lorraine, o que é que você diria para aquelas que desejam trabalhar com seguros, com transportes? Bora!
Bora! Tem espaço, bora fazer Tem acontecer. espaço, e assim, ó, vou te falar mais, tá? O seguro de transportes, então vamos casar, né, as duas coisas. Quando a gente fala de trabalhar com transporte, trabalhar com seguro, tem um espaço para bons profissionais, tem um espaço para novas óticas, para novas vertentes, formas de trabalhar, mas sempre, e aí isso Dona Lorane falava muito, não esqueçam da retidão, dos princípios. Você deitar a tua cabeça no travesseiro e você dormir tranquilo. Minha mãe sempre, ela dizia assim, ó, o dia que você tiver que desviar o olho, você fez alguma coisa errada. Maria Fernanda, você tem que chegar num lugar e poder olhar as pessoas nos olhos. Você tem que chegar, vai dormir em paz, tranquila, porque você não fez nada de errado. Então, assim, as mulheres que querem entrar neste setor, que elas são casadas com bons princípios, com valores, que elas vêm para agregar, elas são muito bem-vindas. Venham mesmo, e venham com força, sem medo de ser feliz. Muito interessante. E você falou bastante sobre o setor. Tantos anos nesse segmento, sendo referência, sendo espelho para muita gente, gerando conteúdo para muita gente. Como é que você visualiza a evolução do segmento de seguros nos últimos 4 ou 5 anos? E mais do que isso, o que você visualiza de novidades para os próximos 4 ou 5 anos? A gente tem um caminho ainda longo, né? A gente teve a implementação da Lei 14.599, que ela entrou em 2022, ainda em 2023 o mercado não estava, a gente precisa dizer que ele não estava preparado. Nós estamos batendo aí 1 ano de implementação de fato dessa lei, e a gente percebe que nem o seguro está totalmente adequado para atender a demanda. Então a gente tem, nós achávamos que estaríamos preparados, os transportadores seguem com dúvidas, os embarcadores seguem com dúvidas, a gente segue ainda não tendo um produto para o transportador que atenda absolutamente ao risco, né, que atenda tudo. Então a gente tem um desafio de adequar e atender à legislação no primeiro momento. Porque hoje está assim, eu tenho uma legislação, estou me baseando na lei só para a gente falar um pouquinho de futuro, né? A gente tem uma lei, a gente tem uma exigência, mas a gente não tem um produto para entregar. Aliado a não ter um produto, a gente não tem uma regulamentação para saber se o transportador está de fato cumprindo e se o embarcador está de fato cumprindo. Ou seja, acaba em pizza. Então, assim, para o futuro a gente tem produtos para serem ajustados, a gente segue ainda num caminho muito importante de catequização, de educação ao nosso setor, e eu falo sobre o transportador, o embarcador, eles terem um sistema em que eles consigam se conversar e se ajudar, eles não são concorrentes, eles se ajudam, entende? Todas as empresas que atuam nesse setor, e aí eu falo desde a empresa de gerenciamento de risco, rastreador, uma isca, um imobilizador, corretora de seguros, seguradoras. É um ecossistema imenso. Perfeito. Gigantesco, imenso. Fazer esse trabalho para a gente atender na plenitude daquilo que o cliente está precisando, que é o que a gente ainda não está fazendo. Essa é a minha opinião, tá, Cris? Assim, a gente tem um espaço muito grande. E hoje eu vejo, né, vamos falar aí, 4 anos depois, eu já vejo um movimento dos órgãos, CIST, gerenciadoras fazendo podcasts, levando informação, tirando essa parte técnica, tirando essas palavras difíceis, se aproximando mais do nosso público. Porque eu acredito muito nisso, né? Nós trabalharmos, a gente educa, a gente ensina certinho, e aí você vai mostrando que você previne um acidente, você previne um roubo de carga, você educa, você ensina o transportador a trabalhar corretamente, porque no final ele quer lucro, né? Não é só investir, gastar, ele quer lucro. Mas para ele ter lucro, ele tem todo um processo que ele precisa caminhar, tem um trajeto que ele precisa acompanhar, mas às vezes ele se vê perdido. Aí tu vê, por exemplo, corretora que quer só grandes contas, gerenciadora que só atende grandes contas, aí tu pega médio, pequeno e médio, a gente está falando de uma fatia de mais de 70% do mercado. É uma fatia muito grande. Então a gente está falando que 70% do setor está perdido. Está desatendido, né? Desassistido, desolhado. Exato. Aí tu vai olhar o número de acidente, é absurdo. Envolvendo caminhão, 56%. Danos, erros humanos, a gente fala aí de quase 70%. Uso do celular no trânsito. Entende? São coisas que a gente pode atuar. E nós que estamos no setor, nós temos uma missão extremamente importante, que é, cara,
Vem aqui que eu vou te ajudar. Vamos voltar. Catequizar, educar, conscientizar, ser exemplo. É isso. E com toda essa sua fala, quando a gente olha para todos os elementos, né, legislação, a empresa, os segurados, as corretoras, os stakeholders todos envolvidos nesse ecossistema. Integração, tecnologia, educação e pessoas seriam 4 elementos que, trabalhando em conjunto, fariam com que nós tivéssemos um futuro mais seguro? Super. Educação, tecnologia, integração e pessoas. Uhum. Porque assim, quando a gente fala de inteligência artificial, e eu seguro a bandeira, né, de que a gente nunca vai ter um atendimento humanizado com uma inteligência artificial. Então a gente fala de pessoas e conversando com pessoas e tratando de problemas humanos e de emoções e de sentimentos. Isso só de pessoa para pessoa. Mas sim, a inteligência artificial, ela tem um papel fundamental, ela facilita, ela abre caminhos para a gente. Então a gente não pode simplesmente dizer não, isso não me interessa. Sim, é super importante. Quando a gente fala de integração, sim, precisamos todos entrar juntos nisso para que a gente tenha mais segurança, mais tranquilidade, para que a gente tenha menores índices de acidente, para que as pessoas cheguem em casa, para que a gente tenha um sistema mais enxuto e mais econômico. Porque quando a gente tem um acidente de carga, por exemplo, não é só o transportador que perde, é toda uma cadeia. É todo um trânsito interrompido, é todo um cara que estava lá na ponta esperando a mercadoria, é um consumidor que estava esperando aquela mercadoria, daqui a pouco tu tem que produzir de novo, ou tu tem que comprar em outro lugar, tu tem a parte de limpeza, tu tem a parte de organizar o meio ambiente, dependendo do produto que cair. Então, assim, não é só um acidente. Tu percebe que, assim, quando a gente fala de acidente, parece algo tão, tombou. Um item, um ponto final. Tombou um caminhão, ele deitou ali. Não, amigo, tem um monte de coisa envolvida nisso. Entende? Então, assim, quando eu falo do transportador e de nós integrarmos todo mundo, a gerenciadora vai entender a necessidade desse cara, vai entender a importância de ser rápido, a reguladora de sinistro a mesma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, do cara que está na estrada, o que ele faz, a importância dele entender as demandas, entender quais são as responsabilidades dele. Então, tecnologia, integração, pessoas, inteligência artificial. Sucesso. Você começou essa sua última resposta falando sobre emoções. Nesse tempo, nessa história da Maria Fernanda e, junto da Maria Eugênia, a Maria do Seguro, qual foi o momento que mais te marcou? Se é que dá para escolher um, né? Cara, é difícil falar assim, né? Eu acho que teve um momento muito legal quando... Porque daí a gente começou a corretora em 2022 e foi um passo meio vamos, nós não estávamos preparadas. E aí demorou um pouco a gente começou a cadastrar as seguradoras, e aí quando saiu a primeira pólice escrito Maria do Seguro, foi muito legal. Foi uma vitória, né? Uma conquista, porque eu acho que aquilo é o exemplo de que estava dando certo, de que a gente estava conseguindo, e que cliente com o nosso nome. Então, foi um momento muito marcante. Muita correria, não é fácil. E eu costumo dizer que as pessoas veem a Maria Fernanda, né, toda arrumada, toda linda. Eu estava contando para o Frederico que eu comecei o podcast numa rádio, em Palhoça. E a rádio faliu, encerrou as atividades, e eu estava em Itajaí fazendo um podcast da AMA de Itajaí. E eles me ligaram: Maria, não tem mais rádio. Isso foi agora, o ano passado. E eu digo: eu quero saber, vou abandonar. E no dia, meu telefone parou de funcionar. Estragou. E aí eu entrei dentro do carro, eu e minha irmã. Ou seja, no mesmo dia não tem rádio nem telefone. Não tinha nada. E eu entrei dentro do carro, comecei a chorar, e aí eu digo: cara, quer saber? Chega. Já tá bom, já deu um ano de podcast, já pelejei bastante. Minha irmã, como é que é? O quê? Depois de todo esse ano me infernizando, a gente correndo, caçando convidado. Agora tu vai desistir, agora tu não vai. Dona Lorane baixou nela na hora. Ela disse: nem pensar. E aí nós estávamos em mudança da corretora, mas nós não tínhamos achado uma sala. A gente estava saindo, porque a proprietária pediu a sala, e a gente não tinha achado para onde ir. E aí, na volta de Itajaí, já chegamos na galeria, achamos uma sala, fomos olhar, e nós tínhamos um convidado para entrevistar, o Roberto Schmidt, da Insert.
E ele tava para chegar. E nós não tínhamos estúdio, nós não tínhamos corretora, nós não tínhamos cadeira, a gente não tinha nada. Cris, assim, ó, caos total. E aí ficou as duas se olhando, assim, tipo, e agora? O que eu vou fazer com o convidado aqui? Exato, ele vindo de ele saindo daqui de São Paulo, indo para Florianópolis. Que vamos desmarcar. E ela, não vamos. Cara, então assim, a gente começou o estúdio, né, o nosso estúdio, eram 2 cadeiras, com um microfone daqueles de lapela, tá? Botamos uma cortina atrás, uma televisão que a gente pegou emprestada do meu pai, e é isso. E passamos o final de semana inteiro pintando, porque tava tudo zona de guerra, tava um horror, e pintando, não sei o quê, beleza. Bom, chegou no dia de gravar, e nós íamos gravar 2 programas, um justamente sobre a lei, 14.599, e um que era o especial de Natal. E no especial de Natal, a gente montou looks. Tipo, um dia, um programa era uma roupa. E aí eu botei um vestido de paetê, verde, Natal, né? Montamos uma árvore de Natal. Temático, tem que ser temático. Super, entrei no personagem. E aí eu lembro que eu arrumei o cabelo, assim, tipo, botei o cabelo pro lado, né? Tá, vamos gravar. E a minha irmã fazia umas caretas, e ela que tava gravando, fazia umas caretas, eu não entendia nada, e vamos seguir o jogo. E gravamos. Chegou no final, tudo certo, ele foi embora. Daí ela, cara, você sabe que você tá cheia de tinta no cabelo, né? Eu digo, mentira. Se tu for olhar o programa de Natal, eu tenho umas manchas de tinta branca. Eu recomendo que todos acessem no canal do YouTube da Maria do Seguro, dá uma segurada e procurem esse episódio, porque eu vou fazer isso saindo daqui. Não, gente, e assim, daí tem umas manchas de tinta, assim, que daí caiu o cabelo e eu com mancha de tinta. Então, assim, é fácil olhar, né, toda arrumada, maquiada, mas não é isso. Tem muito mais corre do que close, entende? E quando você quer trabalhar correto, quando você quer trabalhar sério, quando você quer poder olhar no olho das pessoas, isso demanda muito mais de ti, entende? Isso faz muito mais você ir atrás, você correr, você buscar. Então, não é simples. O começo do podcast, assim, na rádio, aí depois saiu da rádio, daí a gente tinha uma audiência, aí derruba tudo aquilo, aí começa de novo. Então, assim, tem horas que você... altos e baixos, emoções muitas, entende? Tem várias que eu poderia contar, mas eu acho que tá indo bem. E tá de verdade, né? Quando é de verdade, super, é mais legal. Super. A Maria citou aqui o Roberto, abraço para o Roberto, e citou o Frederico. Frederico Leopoldo é o presidente do CIST, já entrevistado aqui pelo nosso Sistalks, também já está disponível. Eu sei que também entrevistado pelo Dá Uma Segurada, esse intercâmbio de conteúdos aqui está sensacional. Super. E Maria, me conta uma coisa. Um atendimento personalizado que olhe para a dor do cliente, que desmistifique ou que traduza o segurez, que demonstre uma atenção real às necessidades daquele potencial cliente. Na sua opinião, são diferenciais que para uma corretora são indispensáveis? Você acha que é isso que faz a Maria do Seguro ter sucesso? Eu acredito que sim. O olhar para o cliente. Vamos lá. Quando a gente fala de seguro, a gente tem muito produto pronto de prateleira, né? Quando tu pega uma operação de transportes, ela não é de prateleira. Ela tem as suas nuances, ela tem as suas dores, as suas necessidades, as dificuldades. Às vezes ele tem uma carga, mas às vezes ele não tem um caminhão. Às vezes ele tem um caminhão, mas ele não tem a carga. Como é que ele faz? Ele precisa contratar uma pólice de roubo, mas ele não sabe que precisa fazer cadastro de consulta. Quem que atende? E aí tem uma operação que já está redonda, linda, que o cara ele já tem um gestor de frota, ele já tem um gestor de logística, ele já tem uma equipe, os motoristas deles todos são treinados, ele já tem medidas de segurança implantadas, e tem operação que não. Como que eu, enquanto corretora, que pleiteio essa parte dele, entender o que ele compra, eu vou oferecer para ele o mesmo produto que eu ofereço para uma operação montada? Não vai funcionar. Não vai rodar. Isso quando você não tem uma empresa que é uma gigante da porta para fora para o cliente. Exato. Para dentro é uma operação super enxuta, que não tem infraestrutura, que não tem entendimento e que precisa praticamente de uma consultoria por parte da corretora para apresentar o melhor caminho ou os melhores caminhos. E eu vou te falar mais, tá? Eu falo muito para o transportador, vou focar bem olhando aqui para o transportador, porque é o seguinte, se cerque de profissionais que estejam especializados no teu negócio, naquilo que você faz. Porque daí a gente fala assim, o meu corretor atende meu automóvel há anos e eu vou colocar ele para fazer seguro de transporte de cargas. Se o cara não
não tem a mínima noção. Se ele não sabe, ele não vai conseguir te dar uma assessoria. Eu quero pegar uma gerenciadora, e eu sempre falo para meus clientes assim, Maria, uma gerenciadora, eu indico pelo menos 3. Mas por quê? Primeiro, eu só indico gerenciadoras que eu já trabalhei e eu conheço o trabalho. Eu apresento para ele 3, porque eu não posso dizer para ele o que é bom para mim se vai ser bom para ele. Ele tem que ter aquela tranquilidade de conversar com a gerenciadora, analisar custo, porque o bolso é dele, eu não posso trabalhar pensando com o bolso dele. Ele vai ter que analisar custo, ele vai ter que analisar essa coisa até de empatia mesmo, de saber se aquela empresa está ligada com a necessidade dele, se vai atender ele. Tem que fazer sentido para ele. Tem que fazer sentido. E aqui na corretora a gente trabalha muito, por exemplo, assim, a gente tem uma assessoria jurídica especialista em direito securitário para a gente poder oferecer para os nossos clientes. Eu vou citar um caso aqui de um transportador que a gente começou a atender ele agora, e ele me apresentou uma situação anterior, graças a Deus, anterior que ele foi puxar uma carga, ele foi como subcontratado, e a gente tem uma cláusula, né, que diz que o subcontratado não vai sofrer ação de regresso da seguradora, mas ele puxou essa carga, houve um problema, a carga foi roubada, a seguradora acionou ele judicialmente e ganhou. Porque, vamos lá, gente, bunda de bebê, cabeça de juiz, a gente não sabe o que sai. E ganhou 250 mil reais. E aí, uma das coisas que ele falou assim, porque o meu advogado não é especialista. Então, eu puxo sempre isso, né? Tu pega uma pequena, uma média transportadora, tu tira 250 mil reais do caixa para ver como é que fica. Você pode fechar. Tu quebra uma transportadora. Quebra. Então, assim, não adianta a gente... É que nem assim. Tu tá com problema no coração, tu vai aonde? No mínimo no cardiologista. Perfeito. Deveria ir ao cardiologista. Perfeito. Né? Você tá com um problema na divisão? No oftalmo. Visão no oftalmo, sim. No oftalmo, né? Sim. Você tá com um problema, eu carrego carga, eu transporto cargas, eu vou contratar alguém que seja especialista, que vai conseguir também me trazer mais especialistas para entender o meu trabalho, para fazer dar certo. Porque para você fazer dar certo, você precisa ter os ingredientes corretos para funcionar. Exato. Então, assim, ter especialistas na tua área, por exemplo, se me dissesse, Maria, vamos falar de seguro-garantia. Eu tenho ótimos profissionais para indicar, mas não é a minha área. Não seria a Maria. Eu não domino, entendeu? Maria, vamos falar de seguro empresarial. Você domina? Não domino. E eu não tenho a menor vergonha de te falar, não domino, não é a minha área. Tenho profissionais, tenho parceiros de negócio para isso, mas eu não vou atender. Não vou entrar num negócio para brincar ali, porque é muito sério. Faz muita diferença você ser especialista no que você está fazendo e falando. Maria, como o tempo voa, quando a conversa é boa, a nossa responsabilidade mútua, a minha responsabilidade de entrevistar a entrevistadora e a dela de se colocar no papel da entrevistada, eu acho que foram muito bem cumpridas. Que bom. Muito feliz pela sua presença, queria te agradecer, mas antes da gente encerrar, alguns anos de empresa, 2 anos de podcast, muito sucesso na sua carreira, é uma referência. Qual é o futuro? Quais são os próximos passos de Maria do Seguro? O futuro. Para o podcast, a gente segue nessa pegada de educar, de trazer cada vez mais conteúdo. A gente vem fazendo alguns programas fora, né, do estúdio, justamente para não ficar só na pegada do podcast, para ser um programa mesmo. Então, a gente vem falando sobre isso. A corretora de seguros, a gente vem trazendo junto com a corretora a consultoria, para que a gente possa levar junto para o transportador essa análise de apólice, essa oxigenação de apólice, mostrar para ele o que tem de diferença, se ele está adequado à legislação, se ele está, de fato, com as coberturas que ele precisa ter para atender a operação dele. Então, esse é um trabalho que a gente vem cada vez mais batendo em cima da tecla. Vem aqui, vamos conversar, não faz de forma aleatória. Então, a parte de crescimento e expansão e algumas outras cidades que a gente está chegando aí. Então, tem bastante coisa legal. Um futuro brilhante para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado também a você que nos acompanha. Recebemos aqui hoje no Cistalks a Maria Fernanda Coronel, sócia fundadora e diretora da Maria do Seguro. O Cistalks é o podcast do CIST, o Clube Internacional dos Seguros e Transportes. Aqui no YouTube você acompanha todos os nossos episódios e eu vou deixar também aqui na tela um QR Code.
Nesse QR Code estão todos os links para as redes sociais, site, cursos, eventos, todas as informações para você conhecer um pouco mais sobre o CIST. Muito obrigado e eu te encontro na nossa próxima edição. Tchau!